Oi, galera, tudo bem? Vamos para a revisão de matemática, terceiro bimestre, o assunto é fração. Então, fração é a representação de algo ou de um inteiro que foi dividido em partes iguais. E a fração, ela é representada, né, pelo numerador, que é o número que representa as partes tomadas de uma figura, então a parte que está pintada ali no caso, e o denominador, que é o número que representa a quantidade de partes iguais que essa figura foi dividida. Então, ali, na nossa primeira imagem, temos duas partes tomadas ou utilizadas dessa figura, que é o número 2, e ela foi dividida em 4 partes, então 2 quartos. Da mesma forma, ali no roxinho, 3 partes foram utilizadas, de 6 que foram divididas, 3 sextos, e a última imagem ali, 5 partes foram tomadas ou utilizadas de uma divisão de 6 partes. Então, a fração 5 sextos. Nós aprendemos também fração como quociente. Quociente é o resultado de uma divisão. Então, olha lá, Paulo tem 24 figurinhas e quer dividir entre seus 4 amigos. Como eu faço para representar essa fração? 24 é a quantidade que eu estou utilizando e 4 é a quantidade que eu vou dividir. Então, 24 quartos. E embaixo, eu tenho 7 jarras e vou utilizá-la em 9 jantares. Essa fração é representada como 7 jarras é a quantidade que eu estou utilizando. E o 9 ali, no caso, está representando a quantidade que eu vou dividir. Vou dividir essa utilização em 9 jantares. Então, 7 nonos. Ali nós aprendemos também fração como operador multiplicativo. E aí eu expliquei para vocês que toda vez que vocês verificarem uma fração e junto a ela existe uma quantidade, é uma operação, é uma fração, né, multiplicativa. Então ali, ó, Karen ganhou muitas bonecas quando era criança. Ela separou 3/5 das suas 50 bonecas e resolveu doá-las para um orfanato. Quantas bonecas ela doou? Então, eu tenho ali a minha fração 3/5 e tenho o meu número, 50. Então, ali, 3/5 de 50, eu pego 50, vou dividi-lo por 5, pelo denominador, redescubro o resultado 10, e o 10 eu vou multiplicar pelo 3, que é o meu numerador. E aí, eu encontro o resultado. Bem fácil essa, né? Aqui nós aprendemos sobre equivalência. Dizemos que duas frações são equivalentes quando representam a mesma quantidade, só que elas são escritas de formas diferentes. Observem ali, nós temos 3 imagens. A primeira imagem do Pedro foi dividida ao meio, a segunda imagem do José foi dividida em 4 partes, e a terceira imagem do Lucas foi dividida em 8 partes. Então, vocês repararam que a parte de baixo, que é o denominador, está mostrando a quantidade de partes que foi dividida. E o número de cima, que é o numerador, está dizendo a quantidade de partes que foi utilizada. Mas se vocês repararem ali também, a parte verde, vocês vão ver que elas estão divididas, né, em quantidades diferentes, mas todas elas estão representando a metade dessa imagem. Por isso, é uma equivalência. Escrita de forma diferente, mas representam a mesma quantidade. E é a mesma coisa que nós vamos verificar aqui nessa tabela. Deu muito trabalho para muita gente entender. Então, vamos tirar as dúvidas agora. Observem ali, a tabela ela é inteira, depois ela é dividida em 1/2, 1/3, 1/4, 1/5 e assim por diante. Se vocês repararem, o tamanho de 1/2, depois de 1/3, ele vai ficar menorzinho, 1/4 menor, 1/5 menor ainda, 1/6 e vai diminuindo assim por diante. Então, vamos ver ali uma parte de 1/2,
ela precisa de 2 partes de 1/4 para ter a mesma quantidade. Então, vocês reparem que 1/2 e 1/4, se eu pegar 2 partes, vai ter a mesma quantidade, portanto, elas são equivalentes. Agora, se eu pegar 1/2 e pegar 3 partes de 1/7 vai ser menor que 1/2, então elas não são equivalentes. A mesma coisa que se eu pegar 1/2 e pegar lá embaixo no final 10 partes de 1/16, elas também não serão equivalentes, porque 1/16, 10 partes é maior do que 1/2. Conseguiram entender como é feita a representação ou a comparação ali entre as frações? Para verificar se há ou não equivalência entre elas, se elas representam a mesma quantidade ou não. Então, quanto mais eu vou dividindo, menor vai ficando essa fração. Vamos falar agora de comparação entre frações. Comparar significa analisar qual representa a maior ou a menor quantidade, ou se elas são iguais. Então, ali, gente, tem que prestar atenção em 2 dicas que é super importante. Frações com o mesmo denominador, olha lá, 2/8, 7/8. Então, se os denominadores forem iguais, eu vou observar o numerador. E aí, quanto menor for o numerador, menor será a minha fração. Até aí está muito tranquilo. Agora vocês vão prestar atenção nessa segunda dica. Frações com o mesmo numerador, o número que está na parte de cima. Então, se as frações têm o mesmo numerador, eu vou verificar, né? Vou comparar o meu denominador. E quanto maior o denominador, menor será a fração. Então, olha lá, 6/6 é maior que 6/7. Vamos olhar a tabela de novo? Olha lá, gente, como eu havia explicado para vocês. Olha lá a parte de 1/2. A parte de 1/2, olha o tamanho que ela tem. E olhem uma única partezinha lá de 1/16. Tá vendo a diferença de tamanho? Por isso que a gente faz essa comparação para saber se a fração é maior ou menor, tá bom? E agora aqui, o último item é tipos de frações, própria, imprópria e aparente. A fração aparente, como a gente já tinha visto, ela não é uma fração, ela apenas tem a aparência de uma, apesar da escrita fracionária, o resultado dela é um número inteiro. Vamos entender melhor? Olha ali, eu tenho duas figuras ali no caso, né? A primeira figura está dividida em 3 partes, a segunda figura também dividida em 3 partes. Então, por isso que o meu denominador é o número 3. E ali a parte pintada representa o número 6, porque eu tenho 3 partes da primeira figura e 3 partes da segunda. Então, eu tenho 6/3. Só que se eu prestar bastante atenção nos 6/3, eu vou ver que 6 dividido por 3 é igual a 2, que é um número inteiro, por isso é uma fração aparente. As frações próprias. Olha lá, eu tenho a minha figura, ela foi dividida em 5 partes e eu utilizei 4 partes dela. Então, 4/5. O numerador, ele é menor. Então, se ele é menor, é uma fração própria. Agora, a última ali, frações impróprias. O numerador é maior que o denominador, então ele representa mais do que o inteiro. Olha lá, eu tenho a minha primeira figura que é dividida em 4 partes, só que eu não utilizei só as 4 partes, eu precisei de mais uma parte, então precisei de mais uma figura, eu também dividi em 4 partes e usei uma parte dela. Então, eu usei 5 partes de 4 divisões. Por isso, ela é uma fração imprópria, representa mais do que o inteiro. Tá bom? Eu espero que vocês tenham recordado e entendido todo o conteúdo. Ao realizar a atividade, façam com bastante atenção
e bons estudos para vocês. Tchau, galera. Beijos.